Ô, doutor, a gente está com uma audiência muito grande agora, que deve ter mais de, sei lá, 7 mil pessoas É assistindo. mesmo? Que É, honra. sim, a gente está descobrindo isso agora, né, na verdade. Mas as dores, né, as doenças, as pessoas que estão buscando cura, praticamente são milhares, né? As pessoas estão sempre buscando se curar de algo, de alguma dor. Até mesmo uma dor, pode ser espiritual, às vezes psicológica, né? Uma dor da mente, talvez. Mas você coloca aqui o poder da eficiência dessas cirurgias espirituais. Mas por que isso ainda não está acessível a todos? E, ao mesmo tempo, a gente teve um período em que a cirurgia espiritual aqui no Brasil virou um movimento muito forte, né? Tanto inclusive com aquele médium que agora está sendo processado, está preso, enfim, a gente nem sabe o que fim que deu. Mas por que essa busca pelas pessoas ela não está tão acessível quanto deveria, ou quanto o senhor mesmo já comprovou a força e a eficácia desse tratamento para curar o corpo físico do ser humano mesmo? Alexandre, tem uma passagem na vida de Jesus muito interessante. Ele tinha curado 3 doentes. E aquilo, evidentemente, causou uma alegria muito grande aos pacientes, à família e aos próprios discípulos dele, naquele momento. Mas o João percebeu que Jesus continuou pensativo, meio cabisbaixo, talvez com um semblante um pouco tristonho. E aí o João se aproximou dele e indagou: mestre, está todo mundo aqui tão feliz com as curas que o senhor proporcionou? Por que o senhor continua pensativo, algo tristonho? Está acontecendo alguma coisa? Aí ele virou para o João e falou assim: João, eu estou um pouco preocupado com esses 3 pacientes que nós curamos, porque eles podem voltar a cometer os mesmos erros que cometiam antes de ficarem curados. Já falei isso aqui hoje, que algumas vezes a doença funciona como um freio, não é? Imaginemos que alguém seja um serial killer e sofre um acidente e fique paraplégico. Ele vai continuar sendo um serial killer? Não. Então, nós como médicos na Terra, estamos tratando muitos pacientes somente nos resultados. Não sabemos as causas. Não sabemos as causas. Diante dessa minha convicção inabalável, vamos imaginar que eu vou operar um paciente que esteja com um tumor maligno no intestino grosso, no cólon. Para mim fazer uma cirurgia desse tamanho, eu vou ter que virar o paciente pelo avesso para ver se ele não tem metástase. Porque se ele tiver metástase, eu não vou fazer uma cirurgia desse tamanho. Eu vou tentar um tratamento que corra todo o corpo do paciente, como por exemplo a quimioterapia. Bom, virei o paciente pelo avesso. Olha, não tem metástase no fígado, não tem metástase no pulmão, não tem metástase no cérebro. Vou realizar a cirurgia. Realizo. Correu tudo bem. Passam-se 6, 7, 8, 9, 10 meses. Aparece uma metástase no fígado, outra no pulmão. Eu hoje tenho 2 interpretações. Primeiro, essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica conseguiu detectá-las. Mas eu tenho uma segunda interpretação. As impurezas do perispírito continuam buscando válvulas de escape. E essas válvulas de escape podem se manifestar através da metástase. O senhor fazendo a cirurgia ou não vai continuar se manifestando? Essa é a hipótese. Não, porque eu posso fazer a cirurgia e o paciente ficar curado. Qual é a interpretação que eu vou ter nesse caso? Eu fui utilizado como um instrumento pela divindade para ajudar a recuperação daquele paciente. Porque na hora que eu tiro metade do intestino grosso junto com o tumor, eu estou tirando o quê? Além do tumor físico, as impurezas do perispírito saíram junto com o tumor. Eu falei aqui que o Frederico me disse: veja, interprete os tumores como aspiradores das impurezas do espírito. Então, na hora que eu opero aquele tumor e tiro aquele tumor, eu estou tirando as impurezas. Agora, as impurezas podem ainda continuar
eu, como médico encarnado, não tenho condições para saber, consigo ir com o meu tratamento médico simplesmente material. Daí a importância dos médicos médiuns do futuro. Isso será tudo discutido nos congressos de medicina do futuro, nas escolas, nos simpósios, nos seminários. É só questão de tempo. Isso fará parte dos livros de medicina. Não tem como eu voltar, porque eu não acredito em milagres. Então, à medida que você for evoluindo e compreendendo essas penetrações extrafísicas das doenças, tudo isso vai sendo esclarecido. Nós vamos saber, olha, vamos tirar o tumor desse paciente, mas embora a nossa tecnologia não tenha detectado metástases, elas estão aí, hein? Nós detectamos pela nossa mediunidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o tumor, tá certo? Mas ele vai continuar o tratamento com a quimioterapia para tentar ajudar com as metástases que estão presentes e que estão sendo absorvidas do perispírito para o corpo físico. Hoje eu não tenho condições. Agora, por que dois principais motivos são manipulados por aqueles que nos acompanham na evolução como família humana para que tal fenomenologia, insisto, tão rara, tão perigosa, com manipulação de tremenda quantidade de energia aconteça. Primeiro, auxílio a pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu atuo. Segundo, lampejos, clarões, relâmpagos do que será a medicina mediúnica do futuro. Uma pergunta que você me fez, que agora veio na minha mente para completar, são as condições para que tal fenomenologia aconteça. Alexandre, a energia ectoplasmática é sensível ao pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tenho no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque eu estarei criando brechas para que essas inteligências que não têm a mínima intenção que essas verdades cheguem à humanidade, interfiram negativamente. Você pode taxá-los de tudo. Pode chamar ele de obsessor, entendeu? De violento, de traiçoeiro, pode chamar o que quiser. Menos de ignorante. Sabem como manipular inteligentemente essas energias ectoplasmáticas. E outras que nós não temos o mínimo conhecimento. Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante. De onde que eu chego a essa conclusão? Estou começando no Latte Frei Luiz, com um relógio de metal pesadérrimo. Chegava, reunião pública, ficávamos na sala onde o Frederico atuava, incorporado no médium, cuidando de enfermos. Reunião pública, não é de materialização. Tiro o meu relógio e coloco numa banda ao lado. Uma banca ao lado. Ficamos orando pelos pacientes que entram e que saem. Acaba a reunião. Me volto para pegar o relógio. O relógio desapareceu. Ué, mas ninguém chegou perto de mim? Cadê meu relógio? O presidente Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, sempre vinha à nossa sala para saber se tudo correu bem. Eu saindo da faculdade de medicina, hein? Doutor Rocha Lima, o meu relógio sumiu e ninguém chegou perto de mim. Primeira admoestação. As reuniões aconteciam na penumbra, né? Sabemos que a luz afeta o ectoplasma. Não traga objetos valiosos nem de metal para essa sala, porque as energias manipuladas aqui são intensas. Chamem o médium Gilberto de volta. Ele já tinha terminado a reunião, ele estava indo embora. Pegaram ele no carro. Trouxeram ele de volta. Ficou eu, Luiz da Rocha Lima, Gilberto Arruda e um outro colega médico. 4 pessoas dentro da sala. Luz azulada, penumbra. Aí o Rocha Lima, Gilberto, estenda a sua mão. Aí ele estendeu a mão dele. E o Gilberto colocou a mão em cima da dele. Aí o Rocha Lima, orem, fiquem em oração. Entramos em oração durante alguns minutos. Daqui a pouco eu vejo o corpo do médium sofrer um estremecimento, como se ele tivesse recebido uma corrente elétrica. E esse estremecimento se transfere ao corpo do Rocha Lima. Naquele momento inesquecível da minha vida, o Rocha Lima desprende a mão do Gilberto e estende para mim. E fala assim, aqui está o seu relógio. Não o traga mais para cá. Espíritos mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. E nós recuperamos.
conseguimos rematerializá-lo. Cara, para tu desmaterializar um relógio, você tem que fazer isso átomo por átomo. Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Tem um princípio de física que diz o seguinte, princípio de Heisenberg. É impossível você saber a localização de um elétron e a sua velocidade ao mesmo tempo. Ou você sabe a velocidade ou sabe a posição. Como é que, então, que essas inteligências conseguem desmaterializar atomicamente um relógio e depois recuperar? Por que eu digo que nós estamos numa proteção? Sabe por quê? Peguei o avião 10 horas no Rio de Janeiro e vim para cá. Imaginemos que nessa tripulação, ou entre os passageiros, talvez 200, haja algum médio de efeito físico de quem o ectoplasma se extravasa com facilidade. Isso parece que tem relação com um envoltório energético chamado tela búdica. Muito bem. Essas entidades que não querem que essas verdades cheguem a nós, não saberiam como utilizar essa energia e desmaterializar uma peça do avião, assim como fizeram com o meu relógio? Agora, vamos para um raciocínio para o bem. Se um médico soubesse como fazer isso, ele não saberia desmaterializar um cálculo na vesícula? No ureter? Na bexiga? Uma placa de ateroma que está obstruindo uma coronária? Um tumor cerebral? Um tumor no fígado? Tudo isso é feito de átomo. Estão percebendo os lampejos que estão surgindo lá no horizonte? Como é que eu posso recusar vendo isso acontecer durante 40 anos? Não tenho como recusar. Não tem... Agora, uma coisa também é certa. Esses primeiros cristãos, por que eles se entregaram às feras? Por que se entregavam a cruzes que eram queimadas? De onde que eles tinham tanta fé? Simplesmente na palavra dos pregadores? Ou também presenciaram, como eu e muitos outros no Lar de Frei Luís presenciamos, os efeitos físicos? Como o fenômeno da voz direta, em que você não vê a entidade, mas ouve. O da xenoglacia, quando a entidade fala a língua desconhecida do médium, incluindo línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. O fenômeno da bioluminescência astral. Alexandre, perceba a tortura científica a qual eu estou condenado. O que eu falei para você em relação às luminescências que precisam que as reuniões aconteçam no escuro? Porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Falei isso para você, não falei? Então por que, Alexandre, as luminescências que se desprendem das entidades e dos instrumentos que eles trazem consigo materializados para o tratamento dos enfermos não afetam? Também é luz? Está percebendo? Qual é a minha... Vou sugerir, eu não tenho certeza. Mas uma coisa é certa. Essas radiações luminescentes eletromagnéticas, que se desprendem da entidade, dos instrumentos que eles trazem com eles para tratamento dos enfermos de suas vestes, apresentam propriedades físicas e químicas de universos paralelos ao nosso. Então são diferentes das que acontecem no nosso universo. Mais uma vez está claro que não existe milagre. A luminescência que saía das ampolas que eles traziam em suas mãos e jorrava aquela luminescência sobre o corpo dos pacientes materializados, estando materializados, era tão potente que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade. De onde deduz-se facilmente que alguma forma de esqueleto com eles se teletransporta e se materializa. Jesus comeu um peixe assado com seus discípulos. Então, alguma forma de tecido ou de sistema digestivo com Jesus se materializava. Como é que nós vamos entender uma ciência dessa? Como é que nós vamos entender essa física, essa química? Agora, como somos imortais, vai chegar num determinado que nós vamos entender tudo isso. Toda a física, toda a química, toda a biologia será compreendida por nós. É só questão de tempo. Nós vamos chegar lá.